Essa é a nossa conversa. A nossa conversa é tentar entender quais são as características fisiológicas que esse treino traz para que a gente consiga trabalhar na nutrição. Já te adiantando, Jean, dá para cravar hoje em dia que a estratégia de de anti-inflamatórios via suplementação, via alimentação, mas principalmente falando de suplementação, e dá para cravar também que as estratégias de antioxidantes via suplementos surtem efeitos nos treinos de cross, dá para cravar que eu vou diminuir o estresse oxidativo, seja durante uma sessão de esforço, seja depois da sessão de esforço. Dá para garantir que eu vou diminuir a resposta inflamatória, seja durante, seja depois, com as estratégias nutricionais? Não, eu pelo menos não consigo te cravar isso ainda, porque a gente ainda está caminhando sobre as respostas, essas duas respostas principalmente, nós estamos caminhando para tentar entender melhor. Pode ser que daqui 5 anos muita coisa se ajuste e aí a gente consiga cada vez mais cravar isso. O mesmo raciocínio, digamos assim, de creatina. Hoje em dia a gente consegue afirmar muitas coisas relacionadas à suplementação de creatina com muito mais certeza do que nós tínhamos há 10, 15 anos atrás. É assim que a ciência vai evoluindo. Mas desses pontos de vista de antioxidante, anti-inflamatório, nós ainda temos muitas dúvidas porque precisam de mais trabalhos envolvendo isso, certo? Jean, e a estratégia de tamponante? Porque tamponante já está mais organizado. Estratégia de tamponante, por exemplo, existem muitos estudos com HIIT falando de bicarbonato, falando de beta-alanina. A beta-alanina ela ganhou muito corpo ao longo dos 5 anos se tratando de pesquisa. Dá para cravar que se eu for trabalhar com suplementação de bicarbonato ou de beta-alanina, eu vou ter uma resposta melhor, independente da sessão de esforço ali do CrossFit? Eu também não cravo ainda, mas provavelmente seja uma resposta mais assertiva na sua prescrição. Exemplos. Se você está pensando em trabalhar nas estratégias nutricionais, talvez a que você menos erre seja essa. Faz mais sentido, entendeu? Faz mais sentido trabalhar algumas estratégias tamponantes, porque os treinos eles parecem de fato que geram uma melhora de desempenho, são de alta intensidade, os treinos de fato parecem que são de alta intensidade e que a gente consegue melhorar o desempenho com uma estratégia tamponante, do que você pensar em trabalhar estratégias antioxidantes ou anti-inflamatórias. Porque tem gente que às vezes faz isso, né? Tem gente que pega e fala assim, antioxidantes pode ser usado lá no futebol, saiu um trabalho com futebol. Opa, vou pegar esse mesmo antioxidante e vou trabalhar aqui na suplementação. Saiu um trabalho sobre cacau lá no basquete. Opa, vamos pegar o cacau e colocar aqui na prescrição também. Tem gente que pega a informação e vai juntando na sua prescrição. Só que você tem que lembrar também que o seu paciente, você está submetendo ele a intervenções ao longo do tempo na sua prescrição. Podem ser que algumas estratégias não sejam danosas, digamos assim, ou não tão danosas à saúde do seu paciente, mas às vezes você está fazendo ele gastar numa coisa que não tem muito sentido. Às vezes você está pedindo para ele comprar ou para ela comprar uma quantidade lá de cacau, de outras estratégias, ele está comprando aquilo, mas de fato não está funcionando. Então talvez não seja uma estratégia tão interessante, mas algumas outras estratégias parecem que são um pouquinho melhores, perfeito? Jean, mas você falou que não dá para cravar ainda mesmo assim. Por quê? Porque eu não consigo ainda cravar em todos os workouts. Eu vou te dar um exemplo do meu doutorado. Nós trabalhamos um outro benchmark lá. Nós trabalhamos com aquele Christine. Vou deixar aqui o nome. Quem quiser olhar depois, fique à vontade, tá bom? Christine. Na maioria das vezes a gente gosta muito desse protocolo porque ele envolve, digamos assim, as 3 modalidades. Não alguns exercícios em específico quanto as pessoas queriam, mas ele envolve algumas modalidades. Por exemplo, a parte cardio, existe ali o remo para fazer isso. Depois o indivíduo ele vai saltar na caixa e depois também ele tem o deadlift. Então o salto na caixa entra com outro raciocínio e o deadlift também entra com outro raciocínio. E ele tem, digamos que uma peculiaridade
que é a carga o peso que vai ser colocado ali, a carga do deadlift, é de acordo com o peso corporal da pessoa. Então, imagina eu com 70, 60 quilos, eu vou carregar um deadlift referente ao meu peso corporal. Imagina uma outra pessoa com 100 quilos, vai carregar um deadlift de acordo com o seu peso corporal. Entre aspas, ele fica mais justo nesse raciocínio, porque ele está individualizando algumas coisas, perfeito? Então, a gente testou ele, e aí para te adiantar um pouquinho da novela, o meu doutorado foi com suplementação de betalanina. E a gente não viu uma melhora expressiva, assim, a ponto de você ver grandes respostas nos indivíduos. A resposta que a gente está visualizando ali, ao que parece indicar, parece que é uma resposta de 2, de 1,5, 2, estourando muito 3% de melhora de desempenho. Aí nós voltamos para aquela discussão de atletas. Você olha e fala assim, Jean, pera, se eu pegar alguns workouts em específicos de TCB, de Copa Sur, de CrossFit Games, 2 ou 3% pode ser uma resposta muito interessante para eles. Tudo bem que são exercícios diferentes, o que eles fizeram lá no Games, no TCB e o que foi feito aqui em Christine. Mas supondo que melhorasse no mesmo raciocínio, surtiria uma resposta interessante para os atletas, certo? Isso, para os atletas pode ser um raciocínio interessante. Pode ser um tempo melhor que ele executou e que ele saiu de um terceiro colocado para um segundo. Pode ser que ele estava em segundo e, por suportar um pouco mais essa acidose muscular, ele foi para primeiro colocado. Estilo que o Guilherme Malheiros fez ali no vídeo, você viu? Ele provavelmente estava em momentos de acidose. Só que era o sprint final, então o cara vai até o limite do limite do limite mesmo dele. Mas se você olhar e falar assim, Jean, mas então vamos pegar a suplementação de betalanina, que é um tamponante aí que nos auxilia, e vamos trabalhar de repente na hora que nós falamos de exercícios em geral lá no box, para a população em geral. Ou até mesmo para aquele indivíduo que vai competir por hobby ali no seu bairro. Ele vai para uma competição de bairro, dentro do box dele mesmo, mas ele não está super preocupado se ele vai para pódio ali ou não, enfim, não muda muito a vida dele. Então a gente não precisaria trabalhar com essa suplementação, que aí o custo-benefício dela acaba não sendo vantajoso, perfeito? Então as nossas reflexões são exatamente em cima dessas reflexões de fato. Bom, vamos para a parte de prescrição então. Eu tentei organizar alguns raciocínios para nós discutirmos. Se ficar alguma coisa aí, vai me avisando, tá bom?